Diga assim: meu Deus, dai-me entendimento, visão, para me alimentar da tua palavra e praticá-la, pois lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Diga aí a tua santa palavra. Diga amém. Graças a Deus. Esse ano eu estou lendo a Bíblia, Isaías, abrir aí, se não abriu pode abrir, Isaías 45, versículo 3. Esse ano eu estou fazendo a minha leitura da Bíblia e na nova versão transformadora. Estou gostando muito. Ela é mais fiel aos textos originais. E eu fiquei meditando sobre esse texto de Isaías 45, 3, que diz assim, na sua pode estar um pouquinho diferente, mas o Espírito é o mesmo. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Talvez aí na sua Bíblia diz tesouros escondidos e riquezas encobertas. Mas na nova versão transformadora diz que é uma versão que segue mais o texto original do hebraico, diz: eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo meu nome. Então Deus aqui diz: eu lhe darei tesouros, eu lhe darei escondidos na escuridão. Eu procurei a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que ela tem a tradução correta do que a palavra quer dizer. Se é no Velho Testamento, o que a palavra quer dizer do hebraico para a nossa língua do português. Se é no Novo Testamento, do grego, porque o Velho foi escrito no hebraico, o Novo foi escrito no grego. Essa palavra aqui, escuridão, no hebraico, quer dizer tristeza, miséria, destruição, pecado, tudo de ruim que possa acontecer com a sua vida. Então Deus está dizendo: olha, você pode estar vivendo o pior momento da tua vida, momento mais escuro, e você não está vendo uma luz no fim do túnel. Está tudo escuro. Você só vê destruição, você só vê tristeza, você só vê sofrimento, você só vê dor. Quem olha para você te despreza. Ninguém acredita que você possa ser salvo, ninguém acredita que você possa se levantar, nem você mesma, nem você mesmo. Satanás está todo o tempo na tua mente: olha, você não vale nada, tua vida não vale nada, acaba com a tua vida. Mas Deus diz para você: olha, eu coloquei dentro dessa escuridão toda, eu coloquei um tesouro aí dentro. Deus é um Deus que no meio da nossa escuridão, no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida, quando tudo fica escuro, quando tudo fica sujo, quando tudo fica feio, nas nossas experiências mais difíceis e doloridas, Deus, porque você consegue enxergar no escuro? Você consegue enxergar no escuro?
Você pode morar numa casa 10 anos, você pode morar numa casa 20 anos, você pode morar numa casa 30 anos, que você sabe de cor e salteado aonde as coisas estão, mas se faltar luz, você fica desesperado. Se você tentar andar no escuro, o que acontece? Você começa a topar nas coisas, derrubar as coisas, você começa a cair e você começa a se machucar. Por quê? Porque nós não temos visão noturna. Nós não conseguimos enxergar onde, mas Deus enxerga no escuro. Diga assim: o meu Deus, está muito fraco, o meu Deus, Ele enxerga no escuro. Por isso que quando você está passando por uma luta muito grande, por isso que quando você está passando por um momento muito triste na tua vida, por isso que quando você se encontra no fundo do poço, você diz: não tem mais jeito, não tem saída, esses problemas não têm solução. Porque você está no momento escuro da sua vida. Você está em um momento escuro. E você, eu, nós não enxergamos no escuro. Mas diga assim: o meu Deus, Ele enxerga no escuro. Então Deus vai lá na tua escuridão, lá no teu sofrimento, e Ele coloca lá um tesouro. É dali, da escuridão, do teu momento de dor, de sofrimento, de humilhação, que Deus vai começar uma nova história na tua vida. Você sabia disso? É por isso que você não pode desistir das pessoas. Muitas das vezes você tem um filho que está vivendo muitos anos na escuridão. Você tem uma filha que está vivendo muitos anos na escuridão. Você tem um marido que está vivendo muitos anos na escuridão. Você tem uma esposa que está vivendo muitos anos na escuridão. Nós não estamos falando de dias, nós não estamos falando de meses, nós estamos falando de anos e anos e anos e anos. Aonde você já tentou de todas as formas e de todas as maneiras tirá-lo da escuridão, tirá-la da escuridão, e não adianta. Você já levou para psicólogo, psiquiatra, já internou, já aconselhou, já mandou para outra cidade, já mandou para outro estado, já mandou para outro país, já deu dinheiro, já tirou dinheiro, já deu as coisas, já tirou as coisas. Você ainda não entendeu que esse familiar, ele está na escuridão. E quando você está na escuridão, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Você está perdido. Você não sabe onde é a porta. Mas você tem que se lembrar que Deus coloca na nossa escuridão tesouros. Dentro daquele homem perdido tem um homem de Deus. Dentro daquele filho drogado e rebelde tem um menino de Deus ali dentro. Dentro daquela filha desobediente, que só te dá desgosto, que é só escuridão. Você sabe que quando uma pessoa te dá desgosto, ela é tua filha, teu filho, teu marido, tua esposa, você ama, mas você não gosta da pessoa. Não sei se você entende a diferença de amar e gostar. Você consegue entender essa diferença de amar e gostar? Por isso que amar não é um sentimento. Amar é mais que um sentimento. Gostar é um sentimento. Gostar é você querer estar perto da pessoa o dia todo.
Você gosta da pessoa, você gosta da companhia da pessoa, você gosta da voz da pessoa, você gosta da presença da pessoa, você quer tomar café com a pessoa, você quer almoçar com a pessoa, você quer viajar com a pessoa. Quando ela chega, ela te faz bem, quando ela sai, ela faz falta. Por quê? Porque você não somente ama a pessoa, você gosta da pessoa. Mas quando a pessoa está na escuridão, e ela só te traz dor e sofrimento, você vai deixando de gostar da pessoa e você passa somente a amá-la. E você vai querendo que a pessoa fique longe de você. Tem mãe que diz assim, tem mãe que o filho está preso, e ela diz assim: eu quero que ele continue preso. Uma vez uma mãe veio até a mim: bispo, meu filho está preso. Eu falei: senhora, eu vou fazer uma oração para ele sair. Não, eu quero que o senhor faça uma oração para ele ficar. Porque toda vez que ele sai, a minha vida vira um inferno. Aquela mãe, você acha que aquela mãe não amava o filho? Ela amava, mas ela já não gostava mais. Tem esposa que continua amando o marido, mas ela não gosta mais do marido. Ela ama, mas ela quer. Quanto mais o marido fica longe dela, para ela é melhor. Mas você tem que entender que aquela pessoa, ela está na escuridão. E Deus é um Deus que pega pessoas na escuridão. Deus é um Deus que pega pessoas perdidas e coloca tesouros dentro dela. Se você é uma pessoa que está na escuridão, se você é uma pessoa que está perdida, Deus colocou um tesouro dentro de você. Nem você sabe o que Deus colocou dentro de você. A única... Bispo, eu só recebo notícia ruim, só acontece coisa ruim comigo. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Você poderia escrever aí. Agora são 8h45 do domingo, dia 16 de fevereiro. Você deveria anotar: Deus ainda não acabou com você. Deus não terminou com você ainda. A sua história entre você e Deus não terminou. Diga assim: a minha história com Deus não terminou. Ainda não chegou ao fim da sua história com você e Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo. Ele revela profundo. Às vezes esse tesouro está muito lá no fundo, muito lá escondido. Você é aquela pessoa que vem na igreja, você tenta se firmar. Tem gente que fala assim para mim: bispo, eu tento me firmar, mas é uma guerra, é uma luta. Aí eu saio, vou para o mundo, caio, aí eu volto, choro, me batizo, saio. Lá no profundo do teu coração, lá no profundo da tua alma, a mulher de Deus que você quer ser, o homem de Deus que você quer ser, já está dentro de você. Quando Jesus encontrou Pedro, Jesus mudou o nome de Pedro. Você sabe que Jesus, ele olha para a gente e ele não vê nem o nosso passado, nem o nosso presente, ele já vê logo o nosso futuro. Ele disse: não te chamarás mais... Como é que era o nome de Pedro, rapaz? Agora me fugiu da cabeça. Simão. Simão quer dizer inconstante. Você sabe que naquela época os nomes tinham significado. Simão quer dizer uma pessoa inconstante. Uma pessoa que é levada pela situação. Quando Jesus encontrou Pedro, Jesus disse assim: olha, você não vai se chamar mais Simão, você vai se chamar Pedro,
E Pedro quer dizer pedra. Você vai ser uma pedra, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Eu não sei se você já aconteceu de você estar andando na rua e você tropeçou numa pedra e você falou assim: mas que pedra desgramada é essa, pai? Pois só de raiva eu vou tirar essa pedra aqui da rua para ninguém mais tropeçar. Já aconteceu? E era uma pedrinha assim, aí você começa a cavucar, aí você descobre que essa pedrinha, ela está ligada a uma pedrona que está lá embaixo da terra, e você não vai conseguir tirar ela. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Quando Jesus disse para Pedro: você se chamará Pedro, Jesus estava dizendo assim: você vai ser uma pedra que vai estar ligado na rocha, que sou eu. E ninguém mais vai conseguir ficar levando você, ninguém vai conseguir mais ficar vencendo você. Mas isso só foi acontecer muito depois. Foi só depois da morte, foi só depois da ressurreição, foi só depois que Jesus soprou o Espírito Santo sobre Pedro. Mas Jesus já tinha mudado o nome dele muito antes, porque dentro da escuridão de Pedro, Jesus já tinha colocado dentro dele o quê? Diga assim: um tesouro. Um tesouro. Deus mudou o nome de Abraão. Já não te chamarás Abrão, mas Abraão, que quer dizer pai de muitos. Mas ele não era pai. Como é que ele vai ser pai de muitos se ele não tinha um filho? Mas dentro da escuridão de Abraão, Deus já tinha colocado o quê? Um tesouro. Só quem nos conhece é Deus. Só quem nos conhece é Deus. É Ele que nos pega dentro do nosso pior momento, na nossa pior angústia, no nosso fundo do poço, na nossa escuridão, e tira de dentro de nós uma nova vida, uma nova pessoa. Amém? Ele revela o profundo e o escondido. Daniel 2:22, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe quem está em trevas, ele sabe quem está na escuridão. Mas com Deus mora a luz. Se você se voltar para Deus, se você voltar para Deus, se você entregar a sua vida para Jesus, se você viver pela fé na palavra de Deus, na presença de Deus, aquilo que você precisar, Deus vai dar para você andar na presença dEle. Amém? Para Moisés, Deus deu um cajado. Como Moisés era um homem que não acreditava muito nele, ele disse para Deus que ele não sabia falar. Então Deus disse assim: o que você tem na tua mão? Ele disse: eu tenho aqui um cajado. Então eu vou colocar poder nesse cajado. É com esse cajado que você vai fazer os sinais lá no Egito. Você não vai precisar falar, você vai apenas estender o cajado. E toda vez que Moisés estendia o cajado, os milagres o quê? Aconteciam. Depois que Moisés morreu, quem assumiu o lugar dele? Josué. E Deus disse para Josué o seguinte: Josué, você serviu Moisés durante muitos anos, você viu os meus milagres, você viu o meu poder. Eu não vou te dar um cajado. Você não precisa de um cajado, porque você sabe que eu sou Deus. Com você vai ser diferente. Com você vai ser o seguinte: aonde você colocar a planta dos pés, aonde você colocar a planta, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Só que você não vai ter um cajado. Você não vai precisar de um cajado para estender, para me dar vitória. Você só vai precisar colocar os teus. Então do cajado foi para onde? Diga assim: do cajado
do cajado foi para os pés. Então aonde Moisés colocava os pés, Deus lhe dava o que? A vitória. Aí veio Jesus. Nós estamos vivendo no tempo de Moisés? Não. Nós estamos vivendo no tempo de Josué? Não. Nós estamos vivendo no tempo de Davi? Não. Diga assim, nós estamos vivendo com Jesus. Aí vem Jesus e nos dá algo mais poderoso. Para a gente vencer qualquer momento da nossa vida, para a gente vencer qualquer pecado, qualquer tentação, qualquer doença, qualquer problema financeiro, qualquer depressão, qualquer ansiedade, sair da escuridão, Jesus traz algo mais poderoso do que o cajado, do que os pés. Marcos 10, 28. Perdão, Marcos 11, 22. Ao que lhe disse Jesus, tem de fé em Deus. Tem de fé? Diga assim, tem de fé em Deus. Olha para a pessoa do lado e diga assim, tem de fé em Deus. Olha aqui para mim. Você não precisa do cajado, Jesus está dizendo. Você não precisa nem colocar os pés, nem colocar. Josué tinha que colocar os pés, Moisés tinha que estender o cajado. Se não estendesse o cajado, se Moisés não estendesse o cajado, o mar não tinha se aberto. Não tinha sido aberto. Se Josué não colocasse os pés, ele não conquistava. Mas às vezes o teu filho, quem tem um filho em outro estado, ou em outro país, uma filha, levante as mãos. Como é que você vai colocar os pés lá? Você não pode? Às vezes, se o teu filho estiver entre a vida e a morte, se a tua filha estiver numa UTI, se você esperar colocar os pés na UTI, como é que vai ser? Uma viagem de 5 horas, 6 horas, 10 horas. Ah, eu tenho um cajado aqui ungido, vou lá no estado, no país que a minha filha está e vou usar minha fé. Então Jesus disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo. Jesus está dizendo, isso aqui é verdade, isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma certeza. Se alguém disser a esse monte, se alguém disser. Então, diga assim, saiu do cajado, foi para os pés, veio para a minha boca. Então você não precisa mais do cajado, você não precisa mais dos teus pés, você só precisa profetizar com a tua boca e crer. Você só precisa profetizar com a tua boca e o quê? Crer. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Jesus aprontou para o monte, você tem que apontar para alguma coisa, você tem que falar com alguma coisa, seja o pecado, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja problema financeiro, seja dúvida, seja problema no casamento, seja o que for, se alguém disser a este monte, ergue-te. Você veja só, você tem que ser detalhista naquilo que você fala. Ergue-te, quer dizer, você se levante. Lança-te no mar. Você tem que falar para onde você quer que o problema vá. Sai da minha vida e vai embora para tal lugar. O problema tem que ir para outro lugar, vai para o inferno. Depressão, você não fica mais em mim. Doença, em nome de Jesus, você não fica mais em mim. Desejo de pecar, em nome de Jesus, você sai da minha vida, porque Jesus me deu um novo coração, e a partir de agora eu vou ser uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. E não duvidar, mas crê que se fará o que diz, cajado, pés, boca, o que diz, você tem que falar, assim será com ele. Jesus trouxe algo muito mais poderoso para nós.
Basta você profetizar, usar a tua fé, que o que você falar vai acontecer de acordo com a sua fé. Amém? Quem falou isso não foi eu. Quem falou isso não foi Abraão. Quem falou isso não foi Davi. Quem falou isso não foi Salomão. Quem falou isso foi Jesus. Mas Jesus também falou um detalhe, que muitos pregadores pregam até aqui, depois esquecem o resto, porque o resto não é tão motivacional. Jesus disse assim: e quando você estiver fazendo tudo isso, quando você estiver dizendo assim, em nome de Jesus, doença sai, depressão, pecado, tentação, ansiedade, problema no casamento, quando você estiver de olhos fechados falando com um monte, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, quer dizer, você está fazendo tudo isso que eu estou te dizendo, aí você se lembra que você tem mágoa de alguém. E aqui está o porquê tem muita gente dentro das igrejas que oram, fazem votos e nada acontece. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. O que é que você tem que fazer? Então quando você estiver orando, você está orando e vem um diabo e diz assim: você tem mágoa da fulana. Você tem que dizer assim: em nome de Jesus eu perdoo ela. Ela está perdoada. Você tem mágoa do fulano, você tem mágoa do teu ex-marido, eu o perdoo. Eu o perdoo em nome de Jesus. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Quer dizer, quem perdoa é perdoado por Deus, quem não perdoa não é perdoado por Deus. As vossas ofensas. Mas se perdoardes, vosso Pai Celestial, mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então Deus colocou o tesouro dele dentro de você. E dentro de cada familiar seu. O que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, nada nem ninguém pode impedir. Por isso que, se você está aqui, a salvação, diga assim, a salvação da minha família começa por mim. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir mudar ninguém. Esse é o trabalho mais cansativo, mais infrutífero, é você tentar mudar as pessoas. Só quem pode mudar as pessoas é quem? É Deus. Você tem que orar por elas, faça voto por elas, jejue por elas, e se mantenha na presença de quem? De Deus. Porque quem vai fazer a obra é quem? Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Amém?